Fala, turma! Vamos para mais uma lição aí, hein? Talvez uma lição diferente hoje, com tema livre, que na verdade eu vou usar para dividir com vocês algumas coisas que eu venho estudando e tenho estudado alguns princípios. Claro que esses princípios têm a ver com as nossas crenças, né? E o princípio que eu quero dividir com vocês hoje é o princípio da sabedoria, tá bem? Então a gente tem na lição da célula de hoje um tempo de celebração, onde a gente entende que o dia de hoje é muito importante, né? Porque envolve o nascimento de Cristo, que é alguém que molda a nossa forma de pensar, é alguém que molda a nossa forma de agir, é alguém que nos ensina muito, consequentemente nos traz sabedoria, tá bem? Na lição de hoje tem um trecho breve da Bíblia, em Atos 2, 46 e 47, que é o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E isso remete muito à comunhão, né, turma? Remete muito à convivência. E essa convivência com pessoas que têm as mesmas crenças que nós temos pode trazer também sabedoria, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu queria, né, explicar um pouco para vocês de para que serve a sabedoria, né? Então, a sabedoria ajuda a nós termos tomada de decisões, né? Então, sem sabedoria, a gente toma decisões que destroem o nosso futuro, que matam o nosso destino. Então, é muito importante entender que através da sabedoria nos tornamos seres mais prudentes. É muito legal isso que eu venho lendo e é bem bacana. Sabedoria ajuda muito também nos relacionamentos, turma, porque não é fácil lidar com o outro, né? É sempre difícil, e quando nos tornamos pessoas sábias, entendemos o temperamento de cada um e conseguimos lidar com essas pessoas da melhor maneira possível. Ser sábio envolve saber escolher, né, nossas alianças e nossas amizades, as conexões que podem nos colocar em posições diferentes na vida, né, turma? Eu acho que sabedoria é uma coisa que está muito relacionada ao que a gente sempre vem falando, de temer ao Senhor, porque se eu entendo que a sabedoria habita em Deus e a sabedoria habita em Jesus Cristo, eu temo a Ele e, consequentemente, sigo os seus princípios. E, naturalmente, pedindo por sabedoria, Ele me entrega com base nos princípios. Isso é muito forte, né? Eu diria que isso é um pilar das nossas vidas e faz muita diferença, né? Para quem quer se tornar uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais centrada, uma pessoa que dá direção para a vida das pessoas ao invés de deixar ser dirigido por todas as situações da vida, né? Então, eu diria que conquistar, né, ao longo da nossa vida sabedoria possibilita que nos transformemos. Então, existem 3 coisas que a sabedoria transforma, tá? E são pilares de vida, né? Então, a sabedoria, ela transforma os nossos comportamentos, as nossas palavras e os nossos pensamentos. E é uma reação em cadeia, galera. Então, o que eu penso se torna palavra, minhas palavras acabam se tornando comportamentos. Então, se eu me torno uma pessoa mais sábia, significa que eu me torno uma pessoa mais ponderada, eu tenho um termômetro diferente para poder reagir às coisas que a vida me impõe. Então isso faz
faz muita diferença, eu acho, na vida das pessoas, né? E essa busca por sabedoria, ela acontece de algumas maneiras e eu queria falar um pouco sobre elas para a gente continuar, né, fazendo essa lição de hoje. Então são 5 as maneiras da gente adquirir sabedoria. Através da oração, porque a gente pede e tem a intenção que Deus nos dê sabedoria. Ele nos entrega e Ele nos fortalece e alicerça para que a gente conquiste ela, tá? Outra coisa que habita na sabedoria é a observação, turma. Uma pessoa sábia, ela se cala, ela fala menos, ela observa mais, ela consegue ter uma visão mais clara das coisas, porque ela se coloca na posição de observador e não na posição de atuante naquele problema ou naquele envolvimento que ela possa ter no que está acontecendo, né? Outra coisa que facilita adquirirmos sabedoria é a convivência. Então, se eu penso que para eu adquirir sabedoria eu posso conviver com pessoas mais sábias do que eu sei que respeitam os mesmos princípios que eu, que temem a Deus da mesma forma que eu, naturalmente essas pessoas me alavancam. Então, essa convivência me faz adquirir sabedoria. Isso é um princípio que chama modelagem, né? Se eu estou perto de pessoas que vão me levar para cima, a tendência é que eu suba de degrau e fique perto delas. E que eu tente fazer isso sempre para poder galgar mais sabedoria. Isso vale para qualquer coisa da vida, não só para sabedoria. A outra é a leitura, né, galera? Leitura é algo que eu tenho descoberto ao longo de 2 anos aí, que tem transformado muito a minha vida. A leitura está completamente relacionada à inteligência. Inteligência seria um dos pilares que moldam e alicerçam a sabedoria. Uma pessoa inteligente não necessariamente é uma pessoa sábia, mas uma pessoa que busca por conhecimento através de leitura, naturalmente ela vai ser um pouco mais inteligente, né? Ela está exercitando o intelecto dela. E a gente faz muito isso hoje, eu principalmente com atividade física, eu exercito bastante o meu corpo. E eu tenho que lembrar que eu preciso exercitar não só o meu corpo, mas a minha alma e o meu espírito. E a leitura vem com isso, né? A leitura bíblica, uma leitura que nos aproxima de Deus, uma leitura que nos traz direção, tudo que nos traz ensinamento, tudo que nos ensina sobre princípios, naturalmente vai nos ensinar a sermos mais sábios, a sermos mais entendidos de como propagar esse conhecimento. Outra coisa que é muito distinta de uma pessoa sábia é a experimentação, né? Então, se eu quero me tornar sábio em algo, se eu quero me tornar especialista em algo, eu preciso experimentar isso. Então, não adianta eu querer, através do exemplo dos outros, demonstrar propriedade sobre o que eu estou fazendo e, consequentemente, ser uma pessoa sábia naquilo, né? Isso não vai funcionar. A sabedoria está atrelada à experimentação. Então, se eu experimento repetidas vezes aquilo, eu consigo formar a minha própria opinião sobre aquele contexto. E, consequentemente, óbvio, respeitando princípios, me tornarei uma pessoa mais sábia. Então, é muito interessante a gente entender isso, né, turma? Que esses 5 pilares, eu diria que os 5 juntos são realmente uma chave poderosíssima para a gente poder entender um pouco mais sobre sabedoria, tá? Eu tenho algumas observações que eu venho anotando que eu queria compartilhar com vocês, né? Antes de compartilhar elas, eu acho que é importante a gente fazer um entendimento da história, por exemplo, de Davi e Salomão, pois Davi foi considerado o segundo coração de Deus, né? E é muito importante a gente entender que Davi foi um cara muito falho, Davi foi um pecador assim como nós, mas
ele tinha um coração muito quebrantado e um dos maiores ensinamentos, se não o maior ensinamento, né, que ele passou para seu filho, que foi Salomão, é que ele buscasse por sabedoria. E Salomão, quando tem a oportunidade de pedir algo para Deus, só pede por isso. Tanto que ele foi, na história da Bíblia, o indivíduo mais sábio de todos e conquistou tudo que ele poderia na terra, né? Então acho que vale essa reflexão, vale entender a importância dessa história e o quanto o nosso pai é importante na nossa vida. Porque se não fosse Davi na vida de Salomão, Salomão não teria se tornado o indivíduo mais sábio da história que nós seguimos na Bíblia. Então eu vou compartilhar com vocês algumas coisas aqui que eu venho anotando sobre um livro que eu tenho lido do Thiago Brunet, que são 12 dias para atualizar sua vida, que tem edificado muito os meus dias. Eu estou no 3º dia, eu estou no capítulo 3. E a primeira delas é que a experiência é a única fonte de conhecimento. E eu acabei de falar isso, né? Sobre a experimentação. Quem disse isso foi Einstein. Então é profundo, né? Acho que vale a reflexão. Uma vez que a gente aprende algo, e o aprendizado tem a ver justamente com a experimentação, nunca mais a gente esquece. Então, se eu aprendo a andar de bicicleta, eu realmente aprendi aquilo, né? Não só entendi, mas aprendi, e envolve todo um contexto mecânico também e biomecânico do meu corpo desenvolver isso. Eu dificilmente não vou conseguir andar de bicicleta no futuro, mesmo que eu fique anos sem fazer isso. Então o aprendizado é muito maior do que o entendimento. Esse é um princípio de sabedoria, tá? Inteligência é a porta que leva à sabedoria. Então eu já falei sobre isso também anteriormente, agora no vídeo. Que inteligência é a base, né, turma? Se eu quero me tornar um cara mais sábio, eu tenho que buscar por inteligência. E a gente tem vários tipos de inteligência, né? E uma vez que a gente está falando de uma sabedoria milenar, nada mais justo que eu busque essa inteligência em coisas que me tragam para esses princípios e coisas que me arremetem à Bíblia, né? Acho bem legal isso, achei bem interessante, acho que vale compartilhar também. A sabedoria caminha de mãos dadas com conhecimento. Então, mais uma vez, galera, não adianta. Eu quero me tornar um cara sábio, sei lá, no meu negócio. Cara, você tem que estudar sobre o seu negócio, você tem que entender como funciona, você tem que adquirir conhecimento sobre aquilo, para que você pratique o conhecimento que você adquiriu. E só assim você pode se considerar uma pessoa sábia naquilo, né? Os sábios, eles têm propriedade para poder falar, porque eles entenderam, eles tiveram inteligência para poder adquirir aquele conhecimento, aplicar aquele conhecimento e, consequentemente, por toda essa experiência e experimentação, eles adquiriram sabedoria. Então a sabedoria, ela vem com o tempo, a sabedoria, ela vem com a experiência. Isso é obrigatório, né? Então vamos lá, galera. Inteligência é aprender com os próprios erros. Sabedoria é aprender com os erros dos outros. Isso é muito forte, né? Porque se a gente entende que a gente pode aprender com as outras pessoas mais sábias do que nós, porque elas já erraram em algum lugar e aprenderam, por isso se tornaram mais sábias, a gente realmente entende o poder que a sabedoria pode ter na nossa vida. Né, meu amor? Então, a sabedoria mora na observação, no pensamento e em seus tutores. Então, olha que legal. A sabedoria mora na observação. Significa que se eu sou uma pessoa que falo menos e observo mais, eu vou ter um discernimento melhor daquele ambiente. Consequentemente, eu vou reagir de maneira diferente às coisas que estão acontecendo. De novo, sabedoria mora no pensamento, porque é óbvio, se eu penso mais e falo menos, eu consigo, de novo, tratar melhor aquele contexto antes de agir. Isso faz muita diferença, né? E aí a sabedoria, de novo, mora em seus tutores. Por que mora em seus tutores? Porque se eu sigo princípios e se eu tenho
um discernimento sobre as coisas de pessoas mais altas do que eu, mais elevadas do que eu, que respeitam princípios e têm valores, naturalmente eu vou fazer isso também. Então a sabedoria habita nesse discernimento de que se eu tenho algo maior que me ensina valor, me ensina princípios, e eu vou respeitar isso, naturalmente eu adquiro sabedoria. Eu vou me tornar mais sábio justamente por isso. A sabedoria aponta o caminho para o seu futuro e destrói as possibilidades de voltar atrás. Isso para mim é muito forte, porque quanto mais sábio nos tornamos, mais entendemos que entrar numa briga, por exemplo, pode ser um problema. Mais entendemos que falar muito pode ser um problema. Mais entendemos que voltar atrás sobre todas essas coisas, uma vez que a gente já adquiriu uma postura diferente, é repetir um erro. Então a sabedoria aponta esse caminho, aponta esse futuro, e quando você busca incansavelmente por sabedoria e pede incansavelmente por sabedoria, eu diria que Deus te protege de uma maneira bem diferente. Ninguém se torna sábio para si próprio. Temos um trato com a humanidade. Sabedoria foi feita para ser dividida, né, galera? Então, de nada adianta eu me tornar o cara mais sábio de todos em alguma coisa se eu não vou compartilhar essa sabedoria. Ela perde o sentido. Não faz sentido eu me tornar sábio se eu não compartilhar o meu conhecimento com as pessoas. Então é muito forte isso. Acho que a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Que a sabedoria habita em compartilhar com as pessoas o que você adquiriu de conhecimento e experiência, né? Em Provérbios 9:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu acabei de falar isso, galera. Se eu tenho um tutor, se eu tenho um adestrador da minha mente que me ensina, me mostra e me molda para que eu seja de uma maneira correta que respeita princípios e valores. Naturalmente, por ele ser mais sábio do que eu adquiro aquela sabedoria para mim. Então é como se a gente acreditasse no que está acontecendo e por isso adquiríssemos a sabedoria naturalmente daquilo que vem, né? Eu tenho feito uma reflexão legal sobre isso com o adestramento da Linda, minha cachorra, porque o conhecimento para adestrar ela eu já tenho, e lógico que eu preciso aprender sempre muita coisa, mas a sabedoria de adestrar ela vem com a prática, e isso é muito forte, porque você consegue ter domínio maior sobre todas as situações, uma vez que você se torna mais sábio. Você tem maiores mecanismos e maiores ferramentas quando você adquire essa inteligência e começa a aplicar, e isso se transforma em sabedoria. É muito forte isso, turma, e é muito legal. Tem várias passagens, várias coisas que eu tenho lido, inclusive no livro, existe uma orientação para que a gente estude o capítulo 8 de Provérbios, é bem legal, porque fala muito sobre sabedoria. E aí eu vou compartilhar com vocês só mais alguns trechos aqui, mas tem vários que eu acho que vale a pena a gente ler. Provérbios 8 é muito forte, vale a pena ler. Leiam, é bem legal, tá? Então, não é de Provérbios ainda, mas é só um trecho do livro que eu achei muito interessante e vou compartilhar. Uma boa cabeça e um bom coração sempre formarão uma combinação formidável. E isso está totalmente relacionado à sabedoria, galera. Porque uma pessoa sábia, ela tem o discernimento de entender o que é só do coração, e a emoção às vezes deturpa a nossa imagem e a gente não consegue ser sábio o suficiente para poder agir de maneira correta. E uma boa cabeça com um bom coração são a combinação perfeita para uma pessoa se tornar mais sábia, porque ela consegue discernir todas as coisas que estão acontecendo naquele momento, ela controla as emoções, ela age de maneira racional, por mais que o coração dela queira agir de maneira diferente. Isso tem uma relação direta com sabedoria, né? Então, em Provérbios 14, versículo 23. Com sabedoria,
não somente planejamos, mas também executamos. Isso é muito legal, né? Porque de nada adianta eu ter o conhecimento se eu não aplicar, de nada adianta eu ter o conhecimento se eu não praticar. Obviamente, se eu tenho só o conhecimento, mas eu não tenho a experiência, eu não vou adquirir sabedoria. Eu só tenho o conhecimento, mas se eu não aplicar para entender quais são as coisas que vão acontecer com aquela aplicação daquele conhecimento, eu não vou ter uma visão global de todo. Então, obviamente, não vou conseguir me tornar uma pessoa sábia naquilo. Exemplo, tenho vivido momentos na minha vida atual de jejum, né? E entender sobre jejum, basta pegar o livro que eu leio, esse é um dos livros que eu tenho lido, e eu vou adquirir o conhecimento sobre jejum. Mas se eu não aplicar na minha vida, eu não vou me tornar uma pessoa sábia com jejum. Porque se eu não entender aquilo que eu estou tentando aplicar com o conhecimento que eu adquiri, eu não vou entender as causas e as consequências de tudo que vai acontecer, eu não vou conseguir experimentar aquilo, consequentemente não me tornarei uma pessoa sábia. Então, com sabedoria, não somente planejamos, mas também executamos. Isso é uma regra para pessoas que querem se tornar sábias. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Então, de novo, né, são conceitos muito fortes, que temer a Deus naturalmente é a instrução para a sabedoria, porque se eu sigo princípios, se eu sigo valores, naturalmente me tornarei uma pessoa mais sábia, porque eu vou aplicar esses princípios e esses valores na minha vida, e Deus me retribui. E precedendo a honra vai a humildade. Claro, né, galera? Porque se eu sou humilde de coração, eu naturalmente vou honrar todos esses contextos e eu vou honrar naturalmente esse temor que eu tenho a Deus. E eu vou aplicar todos os princípios e todos os valores que Ele me ensina para a minha vida. Então isso é muito legal. Para concluir, galera, eu acho que a gente precisa entender o seguinte, e aí não são trechos da Bíblia, agora são só duas coisas que eu vou compartilhar com vocês que eu acho que valem a pena, né? Então, com a sabedoria, a gente evita guerras, discórdias e litígios. Com ela, a gente entende o valor da paz. Então, é óbvio que se eu me torno uma pessoa mais sábia, eu vou evitar entrar em conflitos, porque eu sei que aqueles conflitos no futuro podem causar para mim coisas ruins. Então, eu vou evitar ao máximo o conflito com outras pessoas. Eu vou tentar usar a minha sabedoria para poder sair daquela situação sem entrar numa guerra com ninguém. Então a sabedoria, turma, nos dá equilíbrio. E eu queria fechar esse vídeo de hoje justamente com essa reflexão de que se eu me tornei uma pessoa mais equilibrada, significa que os meus pensamentos, eu tenho controle sobre os meus pensamentos. Naturalmente eu vou ter mais controle sobre a minha fala, que naturalmente eu vou ter mais controle sobre o meu comportamento. Se eu tenho o controle sobre todas essas situações da minha vida, naturalmente eu vou me tornar uma pessoa mais equilibrada, consequentemente uma pessoa mais sábia, uma pessoa que as pessoas querem acompanhar, uma pessoa que todos querem seguir e ter como exemplo, justamente porque o equilíbrio é algo que as pessoas almejam, é algo que as pessoas buscam. Então, galera, no dia de hoje, 25 de dezembro, dia do nascimento de Jesus Cristo, eu queria deixar essa mensagem para vocês, que Ele esteve aqui, Ele nos ensinou todos os princípios, ele nos ensinou todos os valores, Ele é o nosso Pai Supremo, a qual a gente deve temer e, consequentemente, adquirir a maior sabedoria de todas, porque habita nele. Ele é capaz de nos passar sabedoria sobre todas as áreas da nossa vida, e isso nos edifica de maneira muito grandiosa. Então eu oro para que todos vocês tenham um dia abençoado, uma semana abençoada. Peço para que Deus e Jesus Cristo nos dê muita sabedoria, muita paz e prosperidade, turma. Forte abraço!